A Igreja Presbiteriana é a 10ª maior denominação evangélica do Brasil. E mesmo ela tendo diversas doutrinas semelhantes a outras igrejas, algumas de suas doutrinas, práticas e costumes são questionados por outras denominações por serem muito polêmicas e incomuns. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das principais possíveis heresias dessa igreja e os prós e contras de cada uma delas. Lembrando que caso você faça parte dessa denominação e queira comentar defendendo e ou explicando alguma dessas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. Os cultos presbiterianos são considerados muito frios devido à falta aparente de animação dos participantes e à valorização de uma liturgia altamente organizada, com pouco ou nenhum espaço para espontaneidades. Os presbiterianos são inimigos da famigerada oportunidade. Você não encontrará em um culto presbiteriano tradicional pessoas pulando, rindo, gritando, falando em línguas ou fazendo profecias preditivas. Pelo contrário, em vez disso você encontrará pessoas cantando salmos de adoração, muito organizadas e sentadas, e uma pregação bem elaborada, explicando conceitos muitas vezes complexos da teologia. Por conta disso, os presbiterianos são chamados de frios, desanimados, intelectuais. São tidos como pessoas que têm muita luz na cabeça, mas pouco fogo no coração. E apesar de considerados cristãos pelos mais animados, são classificados como ignorantes a respeito do poder do Espírito Santo. Já os presbiterianos rebatem esse tipo de crítica dizendo que um culto frio é um culto desprovido de vivacidade espiritual verdadeira. Eles defendem que a verdadeira alegria gerada pelo Evangelho não se manifesta em um frenesi superficial, tipo uma festa descontrolada. Não é um carnaval gospel. Por mais que o culto deles pareça frio, por estarem em ordem e silêncio, reunidos de forma organizada para estudar a Bíblia, eles consideram este ambiente ideal para reflexão e aprendizado, pois tem concentração e tranquilidade. No entanto, é essencial compreender que essa ordem não é sinônimo de frieza espiritual para eles. Pelo contrário, é a criação de um espaço necessário para que o Espírito Santo opere e a palavra seja recebida com fervor. Por outro lado, eles acusam o culto quente como tendo uma exaltação emocional desenfreada. Isso não é necessariamente um sinal de espiritualidade verdadeira. A igreja presbiteriana é conhecida por sua prática nada popular de batizar bebês. E claro, não somente eles fazem isso, luteranos e alguns anglicanos também fazem. Aqueles que discordam costumam dizer que o batismo é uma decisão pessoal, que somente pode ser tomada por um adulto que sabe o que está fazendo. As passagens bíblicas que falam sobre o batismo geralmente se referem ao batismo de adultos, como o batismo de João Batista e o batismo de adultos convertidos ao cristianismo nas primeiras comunidades cristãs. Inclusive o de Jesus Cristo, que foi batizado depois de adulto. Não há uma criança sendo batizada na Bíblia. Os presbiterianos respondem com o exemplo de Abraão, que recebeu a circuncisão como um selo da justiça da fé. E essa prática foi aplicada a todas as crianças de 8 dias em Israel. A circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento. E mesmo um menino de 8 dias, que não podia crer por si mesmo, era circuncidado. A circuncisão representava a relação do povo com Deus pela fé. Mesmo que a criança não pudesse crer pessoalmente, os pais, pela fé, ofereciam a criança a Deus com esse ato. Eles então argumentam que o batismo substituiu a circuncisão da mesma forma que a ceia substituiu a Páscoa. O batismo de crianças não implica que elas sejam regeneradas, salvas ou que tenham fé pessoal, mas é visto como um ato de fé dos pais e uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Eles argumentam que apesar de não haver textos que narrem batismos infantis no Novo Testamento de forma clara, há textos que parecem concordar com essa prática. A maioria dos evangélicos em nosso país é contra o consumo mínimo que seja de qualquer tipo de bebida alcoólica, mas os presbiterianos costumam discordar dessa visão. Para eles, o motivo é que não há nenhuma passagem na Bíblia que proíba o consumo de bebidas alcoólicas, como uma taça de vinho ou outros derivados do álcool. No entanto, a Bíblia orienta a viver uma vida de sobriedade, condenando a embriaguez. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, encontramos diversas passagens que nos advertem contra o uso excessivo do álcool. Então, para que não haja pecado nesse assunto, eles acham importante considerar 2 limites. Primeiro, é preciso observar a lei da liberdade cristã, que permite realizar certas atividades, como consumo moderado de álcool, mas alerta para não causar escândalo ou levar o irmão com tendências alcoólatras ao pecado. O segundo limite é o pessoal. Nem todos são capazes de consumir álcool de forma socialmente aceitável. Para alguns, a melhor escolha pode ser a abstinência total, como uma medida para evitar as tentações e não cair em excessos prejudiciais.
Portanto, a liberdade existe, mas deve ser exercida com amor e consideração pelos outros, bem como observando a nossa própria fraqueza. Nem tudo que é permitido convém, e não devemos permitir que nada nos escravize. Aqueles que discordam defendem que no Antigo Testamento encontramos passagens que falam dos perigos do álcool e a necessidade de abstenção. O livro de Provérbios, por exemplo, nos fala sobre os efeitos devastadores da embriaguez. Ele diz: o vinho é zombador, a bebida fermentada é barulhenta, todo aquele que é desencaminhado por ela não é sábio. Também no Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, é falado sobre a importância de viver uma vida de sobriedade. Em Efésios 5,18, Paulo escreve: não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essas passagens lembram que o álcool pode levar à perda de controle, à imprudência e ao afastamento dos princípios cristãos de amor, paz e moderação. A embriaguez é condenada como uma prática que distancia o cristão do plano de Deus para a sua vida. Além disso, aqueles que criticam os presbiterianos lembram que para a legislação brasileira, ninguém pode dirigir com a quantidade mínima que seja depois de consumir álcool. Ora, se uma pessoa que bebe um pouco não pode dirigir um carro, pois não está em suas completas faculdades mentais, isso significa que o cristão precisa se afastar completamente disso para poder dirigir com segurança a sua própria vida. A visão presbiteriana padrão é chamada de cessacionismo, o que significa que eles acreditam que dons espirituais miraculosos, como falar em línguas, operação de milagres e profecias preditivas cessaram hoje. Eles defendem que esses dons não são mais necessários ou presentes na igreja após o estabelecimento do cânon bíblico e a conclusão do período apostólico. Mas claro, há uma minoria presbiteriana que não é cessacionista e até mesmo alguns carismáticos que creem nesses dons espirituais. Os opositores do cessacionismo argumentam que não há evidência clara nas escrituras de que os dons espirituais como a profecia preditiva, dom de curas e línguas cessaram após a era apostólica. Pelo contrário, eles afirmam que há passagens que sugerem a continuidade desses dons. Alguns argumentam que os próprios apóstolos em suas epístolas não indicam que os dons espirituais cessariam com o tempo. Pelo contrário, eles encorajam o uso desses dons e destacam a importância de buscar os dons espirituais. Além disso, muitas pessoas relatam experiências contemporâneas de dons espirituais, como curas, profecias preditivas e falar em línguas. Eles argumentam que essas experiências são evidências da continuidade dos dons espirituais na igreja atual. Os presbiterianos apontam para passagens que sugerem que os dons miraculosos foram dados para propósitos específicos e temporários, como a confirmação da mensagem dos apóstolos. Eles argumentam que, uma vez estabelecida a autoridade das Escrituras, os dons miraculosos não são mais necessários. Os cessacionistas interpretam o perfeito, mencionado em 1 Coríntios 13:10, como um encerramento do cânon do Novo Testamento, indicando que, com a finalização das Escrituras, os dons extraordinários não são mais necessários. Os presbiterianos são famosos por sua defesa da doutrina da predestinação. Em poucas palavras, eles assumem a posição calvinista. Cristo morreu apenas pelos eleitos e Deus os selecionou para a salvação, excluindo todos os outros por motivos que nos são inteiramente desconhecidos. E os eleitos não apostatarão, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqueles que discordam dizem que a doutrina da predestinação vai contra a liberdade humana. Ela nega o livre-arbítrio. Essa crença relegaria a humanidade a um destino pré-determinado, como peças de um tabuleiro de xadrez manipuladas por uma força superior e implacável. Então, aqueles que adotam a doutrina da predestinação estariam implicitamente aceitando que suas escolhas, seus sonhos e aspirações são ilusões, já escritas por Deus muito antes deles nascerem. É uma negação da responsabilidade pessoal, uma desculpa conveniente para justificar tanto os triunfos quanto as próprias falhas. Além disso, a predestinação lançaria uma sombra sobre a própria natureza de Deus, retratando-o como um ser caprichoso que escolhe alguns para a salvação enquanto condena outros para a perdição, independentemente de seus méritos ou deméritos. Os presbiterianos explicam que a doutrina da predestinação, embora seja alvo de intensos debates e controvérsias, encontra seu respaldo em bases sólidas da Bíblia. Romanos 9 é um capítulo crucial nas Escrituras sobre esse assunto. No 9º capítulo da Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Deus na eleição e na rejeição dos indivíduos. Ele argumenta que Deus, em sua sabedoria e vontade soberana, predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação, independentemente de suas obras. Paulo faz uso de exemplos bíblicos, como os irmãos Jacó e Esaú, para ilustrar o conceito da predestinação. Antes mesmo de eles nascerem ou de praticarem qualquer bem ou mal, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, demonstrando assim que a eleição divina não está vinculada às obras humanas, mas à graça e ao propósito soberano de Deus. Além disso, Paulo refuta qualquer crítica feita contra a predestinação. Ele questiona: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou seja, essa passagem ela ressalta a insensatez da criatura humana em contestar os desígnios do Criador. A doutrina da predestinação, portanto, não é apenas uma invenção teológica, mas é uma verdade bíblica fundamentada nas Escrituras. Ela realçaria a soberania de Deus sobre a história humana e sua graça irresistível na salvação daqueles a quem Ele escolheu. Portanto, os presbiterianos dizem que, ao aceitar essa doutrina, os crentes podem encontrar maior conforto na certeza da eleição divina e maior confiança que Deus cumpre fielmente seus propósitos redentores. Existe concordância entre a maioria dos evangélicos que o dia mais certo para se adorar ao Senhor e descansar é o domingo. Os presbiterianos, assim como os evangélicos, adoram no domingo. Mas a visão padrão dos evangélicos não é que o domingo é o novo sábado, mas sim que o sábado não é mais algo que os cristãos precisam observar. Em vez disso, o descanso do domingo é feito por outras razões. Como o Novo Testamento menciona a ressurreição de Cristo e a igreja partindo o pão no primeiro dia da semana. A ideia é que o domingo não foi instituído em nenhum lugar do Novo Testamento. Foram os primeiros cristãos que, na sua liberdade, escolheram domingo, dia em que Cristo ressuscitou, para descansarem dos trabalhos e terem ocasião para servir e adorar a Deus em conjunto e guardar a palavra de Deus de um modo especial. É claro que existem muitas denominações evangélicas e igrejas independentes que guardam o sábado, mas os presbiterianos acreditam que o sábado foi transferido para o domingo, por causa da ressurreição de Jesus. Para eles, o dia muda, o princípio não. Trabalhamos 6 dias, guardamos um. E lembrando que não é qualquer dia, como alguns procuram defender, mas aquele que nos lembram o que Jesus Cristo fez por nós e o que conquistou para nós. Então tem que ser o domingo. Sobre esse assunto, eles dizem o seguinte em seu manual: deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando em exercícios espirituais públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja em todo esse dia santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, abstenção de todas as recreações e outras coisas que, listas em outros dias, são impróprias no dia do Senhor. Essa doutrina presbiteriana é diferenciada porque outros evangélicos não costumam ver a guarda do domingo como tendo tanta importância. A ideia costuma ser de que um dia qualquer da semana deve ser consagrado ao Senhor, independentemente do dia. Culturalmente, é o domingo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com todas essas doutrinas ou discorda? Você conhecia todas elas? Comenta aí embaixo e até a próxima.